Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Amém? Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar. Toma a tua direção. Vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher. Reverência à tua voz vamos fazer. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar. Toma a tua direção. Vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher. Reverência à tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus. Ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor. Dá-lhe paz interior e razões para te louvar. Desfaz toda tristeza, incerteza e desamor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus. Ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Vamos pedir para Ele reinar mais uma vez, mais forte comigo. Podes reinar, Senhor Jesus. Ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Reina, papai, reina. Reina, Senhor, neste lugar. Reina nessa cidade, Senhor. Reina, Senhor, neste lugar. Glorificado seja o seu nome. Amém? Se você puder abrir sua Bíblia no Salmo de número 40. Salmo de número 40. É um salmo que eu guardo comigo durante a minha vida inteira, essa vida depois da minha conversão, e que descreve exatamente como eu estava e como Deus tratou comigo. Amém, igreja? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Amém? Amados, foi assim que Deus tratou comigo.
E toda vez eu falo nas igrejas assim, não questiona Deus na sua vida. Não fica perturbado ou perturbada, ou preocupado ou preocupada da forma que Deus vai lhe abençoar. Nosso Deus é soberano e Ele conhece todas as nossas aflições, Ele conhece todos os nossos desejos, Ele conhece cada fio de cabelo que nós temos na cabeça, Ele conta, Ele sabe, e Ele sabe exatamente de tudo que nós precisamos, amém? E tem pessoas, às vezes, que vêm na igreja, ele entra na igreja, ainda questionando a Deus, por que fulano foi abençoado, o meu vizinho é abençoado, o maestro lá da igreja é abençoado, os músicos são abençoados, aquele meu vizinho que senta do meu lado todo domingo tem bênção, e a minha bênção ainda não chegou. Acalma a tua alma nessa noite, você que pensa assim, porque eu quero contar uma história de um missionário que contou essa história na minha igreja, e eu achei fascinante, eu acho muito interessante, e quero passar para vocês essa história. Tinha um programa de rádio, gospel, era um programa de músicas evangélicas, e que só atendia os ouvintes para pedir músicas evangélicas. E uma hora entrou uma irmãzinha no ar, falando com o locutor, oi meu irmão, consegui falar com vocês. Ela, e ele falando, minha irmã, que bom, qual é o hino que a irmã quer ouvir? Ela falou, não meu irmão, não quero ouvir hino não. Eu liguei porque eu estou precisando de uma ajuda das igrejas, eu estou passando uma prova muito grande lá em casa. E nós estamos desempregados, meu marido está desempregado há muito tempo, estou precisando de comida, meu irmão. Eu preciso de uma cesta básica na minha casa, e como eu sei que seu programa tem uma audiência muito grande, eu peço uma ajuda a quem estiver ouvindo, alguma igreja. O irmão falou, claro minha irmã, e com certeza a irmã vai haver uma bênção na sua vida. Dá o teu endereço no ar, minha irmã. Ela deu o endereço, e ele fez um apelo às igrejas. Só que quem estava ouvindo o programa também foi um bruxo, um pai de santo. E o pai de santo tomou nota do endereço daquela irmã, chamou 2 caras que trabalhavam para ele lá no centro, e falou assim, passa no supermercado, compra tudo que essa mulher está precisando de comida, que eu quero desmoralizar esses crentes. E na hora que tiver todo mundo reunido lá, que chegar a comida, que perguntar, quem foi que mandou, vocês falam bem alto, foi o pai de santo fulano de tal. E os rapazes fizeram isso, passaram no supermercado, compraram de um tudo. E chegou lá na casa daquela mulher, começou a juntar gente em volta, vendo aquele carro cheio de comida, que sabia que ela estava precisando daquilo, e ela olhou aquilo, ela começou a glorificar, glória a Deus, e o pessoal colocando, onde é que a gente bota esse saco de farinha, saco de feijão, arroz, e ela não perguntava. E o cara disse, quando ela perguntar, diga que foi eu que mandei. E ela não perguntava, aí um deles ficou preocupado, falou, mas essa mulher não está interessada a saber quem foi que mandou, a gente precisa dizer. O outro falou, peraí que eu vou provocar ela. Aí na frente de todo mundo ele chegou, escuta aqui minha senhora, a senhora não quer saber quem foi que mandou essa comida não? Ela falou, eu não, quando Jeová manda até o demônio obedece, amém? Não fica preocupado meu amado, minha amada, Deus manda, amém igreja? Ele faz assim, fez na minha vida, Eu sou o terceiro filho de uma família muito simples, mas o terceiro filho de um carioca comunista, um homem que não cria em Deus. E meu pai dizia que Deus não existia, papai chamava Deus de ópio, dizia que Deus era uma espécie de ópio, de uma droga, que se manipula o povo, depois que está manipulado você faz o que quiser. Depois que você dá a droga do ópio, você manipula o povo. Papai falava que Deus era assim. Mamãe, quando eu tentava falar de Deus para a gente, meu pai dizia, não Lourdes, não mente para os meus filhos. Deus não existe. O meu nome é Luiz Carlos, em homenagem a Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes era o primeiro secretário do Partido Comunista no Brasil. O nome do meu irmão mais velho é Vladimir, em homenagem a Vladimir Lenine. Uma irmã minha que morreu chamava-se Olga Benário, que era o nome da esposa do Luiz Carlos Prestes. Nina Gabriela, Marla, eram nomes russos que papai colocava nos filhos. Eu não preciso dizer para vocês que na minha casa todo mundo era vermelho. Não preciso dizer que Deus não entrava na nossa casa.
Por que papai falava para minha mãe não falar sobre Deus? Papai dizia que o homem se bastava. E ela, por educação e por amor àquele homem, ela não falava. Eu quero abrir um parênteses para dizer que meu pai era uma pessoa maravilhosa. Eu quero dizer para vocês que eu sinto uma saudade dele muito grande. E quero falar para vocês também que o único e o maior defeito que ele tinha era não crer em Deus. Porque era um homem correto. Eu nunca vi meu pai fumar, nunca vi meu pai bêbado, nunca vi papai beber, nunca vi meu pai usar arma. A arma dele era o discurso dele, que era uma pessoa muito inteligente, mas não cria em Deus. E nós morávamos em Recife. E ele foi para Recife, saindo do Rio de Janeiro, fugido, que na época que ele era comunista, o Brasil tinha lá um presidente da República que sancionou uma lei aos comunistas. Ele fugiu do Rio de Janeiro porque ele estava sendo caçado no Rio como comunista. Ele foi para Itália, ele queria ir embora para a Itália para ser um combatente. Parou o navio que ele pegou no Rio de Janeiro, parou em Recife para abastecer. E ele ficou no Recife, o navio seguiu para a Itália, ele casou com a minha mãe e continuou em Recife. Nessa época, em 1964, o Brasil foi tomado pelos militares e o meu pai fazia parte do governo de Pernambuco. Prenderam ele, 4 homens entraram na nossa casa procurando ele. A mamãe falou: meu marido trabalha no Palácio do Governo, ele é um homem de confiança do governador. E aqueles homens rasgaram a blusa da minha mãe na frente da gente, a nossa casa cercada pelos militares, e eles queimaram os bicos dos seios da minha mãe na frente dos filhos. Eu principalmente fiquei muito revoltado porque eu senti falta do meu pai que não estava ali para defendê-la. Depois descobrimos que o papai foi arrancado do Palácio do Governo, sumiram com ele. E aí começou uma luta da minha mãe tentando alimentar os filhos, uma luta daquela mulher tentando trazer comida para dentro de casa porque cortaram os vencimentos dele. E aí entra a minha vida. Havia um concurso de música naquela época, eu ganhei o concurso em Recife, deixei um bom dinheiro com a minha mãe por conta daquele concurso, porque ele era nacional. A finalista dele era no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Eu vim representando Pernambuco para o Rio de Janeiro, não ganhei no Rio de Janeiro, mas assinei contrato com a gravadora CBS, a gravadora que era top de linha na época, a gravadora que a Jovem Guarda toda funcionava. Roberto estava em São Paulo, lá na TV Record, fazendo um grande programa da Jovem Guarda, e no Rio de Janeiro estava o Gerry Adriano e Vanderlei Cardoso, aquele pessoal que começava a Jovem Guarda no Rio de Janeiro. Eu caí de paraquedas nesse negócio. Comecei a gravar discos, a fazer sucesso. Eu gravei meu primeiro compacto simples, que era um disquinho pequenininho assim, que tinham 2 músicas só. Ele era tão simples que tinha amigo meu que gravava de um lado e pedia desculpa do outro. Brincadeira. E eu gravei a música Praia, foi sucesso no Brasil todo. Eu, com 1 ano de Rio de Janeiro, eu tenho uma revista da Adonep que me conta tudo isso, com fotos em tudo. Com 1 ano que eu estava no Rio de Janeiro, eu tinha um apartamento em Copacabana, fazendo show em todo o Brasil. Vim muito ao Paraná com Hermes Macedo, HM, grandes shows HM, em praça pública, aniversário das lojas, que é uma loja que acabou, uma rede de lojas que acabou aqui, mas nós fazíamos show através da Valita e a HM. 1 ano de Rio de Janeiro, eu era um jovem rico. 1 ano de Rio de Janeiro, eu tinha os sapatos que eu queria, a roupa que eu queria, o carro que eu queria, a mulher que eu queria. Bem jovem, com dinheiro no bolso, só que sem Deus. E os meus amigos até cobravam de mim: Cleio, você precisa agradecer a Deus tudo que você está ganhando. Rapaz, em 1 ano de Rio de Janeiro você tem tudo. E eu falei: que Deus o quê, rapaz? Deus está aqui no meu bolso, Deus é ópio. Deus está no meu bolso. Eu compro o que eu quero, eu faço o que eu quero, a minha vida, as roupas, os carros. Passei a ser um jovem conhecido nacionalmente e fora do Brasil também, que eu tenho 2 festivais internacionais no meu currículo: o Festival do Chile, Festival de Vinha del Mar no Chile, o Festival Internacional da Canção no Rio de Janeiro. Naquela época, o jovem bonito era chamado de pão. Eu já fui um pão. Hoje eu sou um pão sírio, chato e sem miolo. Reginaldo Rossi naquela época fez uma... O Reginaldo Rossi vocês conhecem, na época ele fazia parte da Jovem Guarda, ele fez uma música com o meu nome. A música dizia mais ou menos assim, da metade da música em diante: Vanderlei Cardoso é que vai apresentar
Jerry, Adriane, as garotas, o lugar. Renato, Golden Boys, Ronifon e Luiz Carlos Clay. Vejam só a turma que eu juntei. Só vai dar pão, vai dar pão, vai dar pão, misericórdia, mas era assim. E o Reginaldo Rossi fazia sucesso com essa música. Aí eu cantava pelo Brasil todo. Só que um dia eu fui convidado para um aniversário de um clube. E eu estava nervoso. E até hoje eu não lembro por que eu estava nervoso. O meu empresário notou e viu que eu não ia cantar legal. Eu era o único show do aniversário de um clube bancário famoso. Aí ele falou, Clay, você precisa cantar. Mas do jeito que você está, você não vai conseguir. Espera aí que eu vou buscar um negócio para te acalmar. E eu fiquei lá no camarim, daqui a pouco chegou meu empresário com uma dose de uísque. E eu bebi aquela dose de uísque. 1 litro de uísque do lado, bebi outra. Eu estava vendo o pastor falando para vocês assim, traga a sua oferta para a casa de recuperação. E na hora que ele falou isso, caiu a ficha assim. Vivi mundos terríveis, a família foi destruída, a bebida destruiu. Eu perdi o referencial da minha família, eu me tornei um alcoólatra. A Patrícia, quando me via com um copo na mão, a minha filha dizia assim, quando é que você vai parar de usar essa muleta? E eu dizia para minha filha, eu não uso muleta. Isso é uma muleta na sua vida, pai. Tudo que você tem que fazer, você tem que beber. E a bebida é uma muleta na sua vida. A Patrícia cresceu falando isso para mim. Meus filhos começaram a ver um pai completamente diferente do que eu via o meu. Eu era a decepção deles. Uma menina inteligente, a Patrícia era muito inteligente, ela é muito inteligente. A menina que estudava demais, só dava alegria para a gente. Via o pai sempre bêbado, tinha vergonha do pai. A bebida foi tomando conta da minha vida, eu mudei para o Nordeste para ver se melhorava. Um senador da República, dono de uma gravadora, me levou para lá para eu fazer um programa de juventude na televisão dele em Natal. Quando eu reuni a família, a Patrícia falou, pronto, papai agora vai parar de beber, ele vai andar agora nas praias lá, vai mergulhar, papai agora vai virar geração saúde. A decepção foi grande quando eu cheguei em Recife, que eu mudei com a minha família, e que fui à praia pela primeira vez, tinha uns caras montando uma tenda escrito Clube do Limão, ali foi o meu point. Uma cachaça com limão que dava de graça na praia, e eu fiquei como diretor do clube. Antônio Marcos morre de cirrose hepática. Paulo Sérgio, meu amigo, morre de cirrose hepática. Wilson Simonal morre de cirrose hepática, amigos meus. Altemar Dutra, nos Estados Unidos, morre de cirrose hepática. Eu estou falando de grandes nomes daquela época. E Deus me deu livramento para estar nessa igreja nessa noite, falando para vocês o que Ele fez comigo. Dê um glória a Deus, em nome de Jesus. Teve um amigo meu que não morreu, mas no dia que ele estava muito embriagado, na hora que ele estava com toda a cachaça na cabeça, disseram que a mulher dele estava cantando numa boate, ele foi lá, matou a mulher, deu um tiro no primo dele e acabou com a vida dele. Lindomar Castilho, um dos maiores vendedores de disco do Brasil. Eu não tinha mais o que fazer, eu perdi tudo, perdi a família, perdi a dignidade. Volto para o Rio de Janeiro, atrás da casa do meu pai, querendo saber como é que estava meu pai, para ver se ele me ensinava alguma coisa. Quando chego na casa do meu pai, eu descubro que meu pai tinha tido um encontro com Deus. O meu comunista estava de joelhos na casa dele orando por mim. Aquele homem que dizia que Deus não existia. E no dia que eu entrei no quarto dele, ele falou para mim, eu eduquei você errado, Deus existe, tem um propósito na tua vida. Diz para a pessoa que está do seu lado, Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para essa igreja. Meu irmão e minha irmã querida, Deus quando escolhe, Deus quando tem um propósito na sua vida, Ele tem. Você pode se esconder onde você quiser, atrás do seu dinheiro, do seu nome, da sua posição, Deus vai lhe buscar. O meu irmão mais velho morava em Ribeirão Preto, já vou terminar. Lá em Ribeirão Preto, Vladimir estava ali numa rádio, me chamou para fazer parte da rádio onde ele trabalhava. Quando eu chego em Ribeirão Preto, Vladimir me recebe com glória a Deus, glória a Deus. Eu falei, outro viciado. Vladimir também tinha tido um encontro com o Senhor. O meu irmão era evangélico.
e cantava hinos e lia a Bíblia em voz alta na casa dele. Me coloca na rádio, eu começo a fazer um programa de rádio. Eu tinha deixado meus filhos no Recife, dentro de uma igreja, coloquei eles lá. Fazia 15 anos que eles não falavam comigo. Eu estou fazendo um programa de rádio e eu escuto assim, eu falando de noite. A 79 comanda a noite, Luiz Carlos Clay, éramos todos jovens. Tem alguém na linha? Que música você quer ouvir? Oi pai, eu falei, oi pai não tem na relação. E era meu filho Júnior, um menino que eu deixei bebendo, usando drogas, com 14 anos de idade, que olhou para mim e disse, você não tem moral para falar sobre bebida comigo. Deus tinha adotado o meu filho dentro daquela igreja, amém? Como Ele vai adotar o seu, a sua família. Papai, eu queria que você viesse cantar para mim no meu casamento. Vou mandar uma fita de uma música que você não está acostumado a cantar. Mas me promete aí no ar que você canta. Claro, filho, eu canto, manda a fita para mim. A voz dele era diferente, não a voz daquele garoto que usava drogas, que era violento demais. Aí no final ele falou assim, papai, antes de eu desligar o telefone, eu estou no ar. Eu falei, está todo mundo te ouvindo. Ele falou, então eu vou pedir o meu melhor presente. Pai, o presente que eu quero no meu casamento é que você não use suas muletas no dia do meu casamento. E criou um problema para mim sério, que os meus ouvintes começaram a ligar para a rádio perguntando se eu era aleijado. E eu tive que dizer que aleijado, que a muleta era bebida. Então é exatamente 13 anos atrás eu cantava esse hino que eu vou pedir para o meu irmão soltar, número 4. O hino que o meu filho pediu para eu cantar, só para terminar com esse hino. O hino que o meu filho, senão eu não vou fazer nunca meu testemunho desse jeito. Essa seria a primeira vez que eu não ia cantar esse hino, sabe, doutor? Por favor, o número 4. Esse hino que ele me pede para eu cantar no dia do casamento dele. É um hino da minha vida. Há 13 anos eu faço isso. E eu cantava esse hino no dia do casamento dele. A igreja lotada, meu filho entrando chorando, e eu cantava. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pode abaixar o playback para mim, abaixa um pouquinho. Era esse hino que eu cantava. O meu filho entrava na igreja chorando muito. 15 anos, longos 15 anos longe de mim. Eu tinha abandonado a família, porque era uma pessoa que eles não me queriam mais. E naquela noite eu vendo meu filho chorar, eu vou até ele no meio da igreja, pergunto por que ele está chorando. E ele fala para mim que, pai, eu choro de alegria, porque faz 15 anos, pai, desde o dia que você deixou a gente aqui dentro dessa igreja, que eu coloco os meus joelhos aqui dentro e peço a Deus esse pai que está na minha frente. Eu quero falar para você, jovem que está nessa igreja, não desista do seu pai. Você ainda vai ver seu pai sentado do seu lado aqui dentro. Não desista da pessoa que você ama. Não desista das pessoas que vocês amam, da sua família. Continuem orando por eles. Meus filhos passaram 15 anos orando por mim. E hoje, durante 13 anos,
a minha vida mudou completamente. A filha que não falava comigo estava naquele casamento e me chama de pai e me abraça e me pede perdão. A Camila, a caçula, que era epilética e ficou epilética dentro do meu carro, teve a primeira convulsão cerebral, que os médicos diziam que ela não podia andar de bicicleta, não podia andar de moto, não podia subir em árvore, não podia estar em lugares perigosos. A minha filha naquela noite me abraça, os 3 filhos, 15 anos depois. E eu pergunto para Camila: Camila, como é que você está, filha? E a epilepsia? Ela falou: que epilepsia, pai? Desde o dia que você deixou a gente aqui nessa igreja, nunca mais eu tive crise de epilepsia. A minha filha foi curada e está curada. Deus restituía uma família perdida completamente. O álcool tinha destruído a minha vida. E Ele quer fazer nessa noite a restituição da sua vida. O casamento que está abalado, as discussões, as brigas, em nome do Senhor Jesus, seja cancelado nessa hora qualquer pensamento de separação dentro dessa igreja. Não é de Deus isso. Nós servimos a um Deus que pode todas as coisas, amados. Nós servimos a um Deus que hoje, quando foi lida a Bíblia, aquela irmã nossa que lia João 15, teve um versículo ali que marcou a minha vida. Eu quero deixar com vocês. João 15, versículo de número 7. Diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis alguma coisa. Isso está escrito? Pedireis mais ou menos. Isso está escrito? Não, está escrito: pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Naquele dia, dentro daquela igreja, quando os meus filhos me abraçaram, eu me ajoelhei diante daquele pastor, diante de Deus, falei: eu quero a minha liberdade, eu quero viver a minha vida agora sem álcool, eu quero esse Jesus que os meus filhos encontraram. E naquele dia, Deus tirou com a mão dele a vontade de beber, a vontade de fumar. E naquele dia, Deus mostrou a minha vida como está agora. Uma família feliz, uma família alegre. E hoje nós estamos em todos os lugares. Eu peço aos meus amados, me coloca nas igrejas todos os domingos para dizer isso para vocês. Você já leu a Bíblia hoje? Leia a Bíblia. A Bíblia é a bendita palavra de Deus. Nova Vida Plano Familiar. Assistência funeral 24 horas. Nova Vida Plano Familiar. A vida sem imprevistos. Juninho Injeção Eletrônica e Mecânica em geral, especializada em todas as marcas e modelos. Deixe seu carro nas mãos de quem entende. Juninho Injeção Eletrônica e Mecânica em geral. Você, empresário que precisa de bobinas de papel, artigos descartáveis e produtos de limpeza para sua empresa, não pode deixar de conhecer a linha de produtos da Nortipel. Trabalhamos com todas as gramaturas e tamanhos de papéis craft para plotter, modelagem, corte e bordados, atendendo todo o território nacional. Agora você já sabe, pensou em papel, lembrou Nortipel. Empório dos Móveis Marcenaria. Móveis planejados sob encomenda para sua casa ou empresa. Seriedade, competência e, acima de tudo, qualidade. Com preço justo e competitivo. Tudo isto para lhe proporcionar conforto e bem-estar e transformar o seu sonho em realidade. Empório dos Móveis Marcenaria. Mafra Imagem. Completo centro de diagnóstico por imagens. Exames de ultrassonografia em 4D. Densitometria óssea, tomografia computadorizada helicoidal e uma série de exames para comprovar a sua saúde. Mafra Imagem. Tecnologia de ponta e qualidade profissional. Fone 3631-1303, Cianorte. Tem de tudo pra mim e pra você também. Tem de tudo, tem. Tem de tudo pra mim e pra você também. Na RS tem de tudo, pode acreditar. Tudo que procura aqui você vai encontrar. Preço baixo, igual a gente ninguém tem. Na RS tem de tudo,
a moda que cai bem pra você. Cai bem modas, qualidade pra vestir você. Moda masculina, moda feminina, cai bem modas, o mundo da moda. Sidcred realiza seu sonho. Representante autorizado Rodobens Consórcios. Financiamos sua moto e seu carro novos. Consórcio de veículos, caminhões, imóveis e serviços. Sidcred dispõe de atendimento personalizado. Atendemos em seu escritório, sua casa ou local de trabalho. Marque uma hora e confirme o nosso bom atendimento. Sidcred.